Então tá, pessoal, boa noite a todas e todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem tem acompanhado o perfil no Instagram, e no YouTube, enfim, todas as terças-feiras nós temos um encontro, um projeto chamado Tópicos de Física. Esse encontro é sempre uma aula sobre um tema de física que a gente passa por aspectos históricos, conceituais, filosóficos e a parte conceitual indo do básico ao avançado, e inclusive abordando aspectos matemáticos e aspectos conceituais. Hoje é uma aula um pouquinho diferente, porque amanhã nós estamos começando o curso de Introdução à Teoria Quântica, um curso que vai ter 4 meses de duração. Então, a aula de hoje desse projeto Tópicos é uma espécie de aula zero, no qual a gente vai discutir as origens históricas da mecânica quântica, né? Então, essa é uma aula que originalmente eu pensei em aprofundar muito a questão termodinâmica que nós vimos na aula passada, mas que, na verdade, hoje eu repensei ela para que a gente possa entender a origem, por um lado, termodinâmica, mas que está na física das radiações, mas muito mais da gente entender como a mecânica quântica, desde a sua origem até hoje, 2026, se configura como uma das teorias mais importantes no campo científico, no campo tecnológico e, por consequência, num campo político-econômico. Mecânica quântica, eu ousaria dizer, é a grande teoria do século XXI. Alguns dizem que vai ser a teoria mais importante, né, a condicionar a nossa forma de existir no século XXI. Então, hoje, né, nesse encontro que a gente vai fazer, ele tem aí essa característica de ser uma pré-estreia, né, do nosso curso, Introdução à Teoria Quântica. No meio da aula eu vou comentar um pouquinho mais, o curso começa amanhã, um curso síncrono de 4 meses, que as aulas ficarão gravadas também, e o pessoal pode assistir fora do horário, onde a gente vai entrar na mecânica quântica de uma forma muito profunda. Ele é um curso que vai abordar os principais tópicos que são vistos em nível de graduação e pós-graduação, mas que tem uma fundamentação histórica, filosófica, que não é usual aos cursos de mecânica quântica, e mais do que isso, né, construído a partir de teorias de ensino e aprendizado, com foco em aprendizado. Né? Para quem não me conhece, meu doutorado foi em ensino de física, minha tese de doutorado foi sobre ensino de mecânica quântica, minhas pesquisas são sobre ensino e aprendizagem de mecânica quântica, e o curso foi construído como consequência aí de 10 anos de reflexão sobre o tema. Então, mais adiante eu falo um pouquinho mais sobre o curso, e um aviso geral, né? A gente fecha hoje, então, um mês quântico, né, que a gente chamou, teve 4 lives sobre mecânica quântica. Terça que vem não terá live, porque eu vou precisar participar de uma reunião, mas depois a gente retoma todas as terça-feiras, aí com tópicos variados, não só mecânica quântica, tópicos mais culturais, física e literatura, física e arte, tópicos conceituais, eletromagnetismo, termodinâmica. A gente vai passar aí por vários campos da física. O que eu quero começar discutindo nessa aula de hoje, e é uma reflexão que eu sempre trago para os meus alunos. Se eu botar quântica no campo de notícias do Google, não no buscador normal, notícias, vocês vão ver as últimas reportagens, jornais que estão falando e utilizando o termo quântica. E olhem o que vocês encontram, né? Uma teoria que é centenária. Ano passado comemoramos o centenário da mecânica quântica. Se vocês botarem no Google, tá? Isso aqui não é de agora, eu montei esses slides há algum tempinho atrás, mas se vocês botarem agora, vão encontrar resultados semelhantes. O que é computação quântica e como ela vai impactar o futuro tecnológico? Computação quântica, cientistas quebram recorde mundial. Descoberto o novo estado da matéria. Interpretações da teoria quântica dividem físicos e filósofos. O que é criptografia pós-quântica e por que ela é urgente? Ameaça quântica ao Bitcoin. Computação quântica amplia a segurança, mas exige investimentos. Físicos descobrem novo estado da matéria. IonKey desenvolve solução híbrida quântica e por aí vai. Se a gente for para outros, essas aqui são reportagens um pouquinho mais antigas, crescem dúvidas sobre o novo computador quântico da Microsoft.
E aí vocês vão ter, gente, uma série de outras reportagens, né, falando sobre China, falando sobre o Majorana, novamente. Então, olhem que curioso, né, antes da gente entrar na teoria, antes da gente entrar nos conceitos, na história, se vocês pesquisarem um termo que é da física, nos noticiários, vocês vão encontrar notícias sobre essa teoria, uma teoria centenária, e ainda essas notícias, elas vão falar de física, fala de filosofia, né? Interpretações, divide em físicos e filósofos, vão falar de negócios, nome de empresas, fala de segurança, de investimentos, aparece o nome de país, China amplia, né, o investimento. Como que pode, né, uma teoria, algo que parece uma coisa assim, muito distante, muito abstrata, mobilizar tantos atores sociais distintos? Não é curioso isso? E aí eu gostaria de começar essa aula falando que mecânica quântica é ciência, né? É a teoria mais bem-sucedida da física ao falar da estrutura da matéria e da radiação, mas também ela é muitas outras coisas. Ela é mercado. Hoje, eu vou mostrar isso, ela envolve um mercado de bilhões de dólares no mundo todo. Se a gente pensar na primeira revolução quântica, computação quântica, que está no contexto da chamada segunda revolução quântica, promete mobilizar mais tantos outros bilhões e ser a próxima revolução tecnológica que nós estamos prestes a viver. E com isso, né, cria-se uma tensão, né, porque há riscos, há potencialidades, e isso tem implicações políticas no cenário geopolítico, que é uma política mundial, como diversas outras tecnologias também motivaram. Então, gente, só para dar um exemplo, né, podem dizer, o Natan está exagerando. Não é exagero. Se vocês procurarem Quantum Act, vocês vão encontrar um portal do governo americano, a Iniciativa Quântica Nacional, né? E aqui é um portal em que vocês vão encontrar uma série de documentos por mais de uma década que o governo dos Estados Unidos organiza e promove para a implementação e desenvolvimento de ciência e tecnologia quântica. Donald Trump, no seu primeiro mandato, assinou o Quantum Act como lei federal. Ou seja, Estados Unidos da América, né, uma das maiores potências econômicas, militares, políticas do mundo, tem uma lei federal para desenvolver ciência e tecnologia quântica. Isso mostra quão importante, quão essencial pensar mecânica quântica é. Nós precisamos, gente, de pessoas capacitadas, potentes, nas mais diversas áreas, pensando e fazendo mecânica quântica do ponto de vista teórico, científico, tecnológico, e precisamos também de uma cultura geral da população que entenda o que é essa teoria, o que que ela fala, o que que ela não fala, como que isso permeia diversas tecnologias, como isso pode afetar os meus negócios, como isso pode afetar o meu país, os negócios dos meus amigos, dos meus familiares. Mecânica quântica, ela atravessa a nossa vida em diversas camadas. Ela é uma teoria que por si só traz questões filosóficas, existenciais, importantíssimas, interessantíssimas, mas mais do que isso, ela é uma teoria urgente. Saber mecânica quântica, saber teoria quântica, ciência quântica, tecnologias quânticas, é algo que é fundamental para nós pensarmos o mundo contemporâneo, tá? A gente já teve no nosso grupo de pesquisa, isso aqui é uma dissertação de mestrado, em que a gente justamente analisou os documentos do governo dos Estados Unidos e entendeu como que eles construíram um ecossistema quântico. Para que tecnologias quânticas se desenvolva, a gente precisa do Estado, das empresas, de pessoas capacitadas, portanto, muito bem formadas, da população em geral, de comunicação. Existe uma série de elementos, gente, para que ciência e tecnologia de ponta possam acontecer. E no caso da mecânica quântica e das tecnologias quânticas, você precisa orquestrar um ecossistema. E a minha preocupação como docente, como educador, tem sido, e em várias camadas, em várias esferas, como que nós formamos pessoas capacitadas, seja assim muito capacitada de ponto para pensar a teoria, para pensar a tecnologia, seja uma cultura popular geral, uma educação que seja que capacite as pessoas a se posicionar sobre esse tipo de temática. Essas iniciativas que nós temos feito, como tópicos de física, o grupo Reflexões Quânticas, o próprio Instagram, e agora o curso de introdução à teoria quântica, são justamente tentativas, né, de contribuir
para a formação de pessoas capacitadas a refletir, seja no campo técnico, operacional da ciência e tecnologia, ou seja como cidadãos, né? Eu acredito aí no poder multiplicador das pessoas de entenderem ciência, entender tecnologia de forma profunda e nos seus contextos, nos seus ambientes, nos seus círculos sociais, serem multiplicadores desse conhecimento. Trabalho de formiguinha, mas que a gente acredita que pode impactar de forma muito importante e forma muito sensível o futuro do país. Eu me considero, nesse sentido, uma pessoa patriótica, né, que quer ver o Brasil crescer, ter autonomia, ter prosperidade, ter segurança cibernética e nos mais diversos níveis. E a gente ter pessoas no campo da cidadania e no campo técnico especializado dominando mecânica quântica é fundamental. Dito tudo isso, gente, né? Então, para explicar, tentar motivar, assim, por que vale a pena investir tempo em mecânica quântica, por que que eu, seja um cientista, um engenheiro, deveria investir tempo, alguém da ciência da computação, deveria investir tempo em mecânica quântica, seja porque eu, cidadão geral, né, formado em letras, direito, medicina, deveria entender, saber o que é a mecânica quântica, como ela se desenvolve, suas principais características e como ela afeta a nossa vida. Esse é o tópico da aula de hoje, né? É essa origem na mecânica quântica, histórica, seu desenvolvimento, impacto social, financeiro, político na sociedade de hoje. A estrutura, gente, dessa apresentação, e eu gosto sempre de mostrar o sumário, em todas as aulas, lá no YouTube vocês encontram, eu sempre mostro o sumário, porque tem uma estrutura didática por trás desse sumário. Sempre a gente começa com uma contextualização geral, algo amplo, mais superficial. De onde a teoria vem? E depois a gente vai começar a funilar esse entendimento, que é uma fase de aprofundamento do aprendizado. Então, por que que ela é tão disruptiva? Quais são as controvérsias? Para isso, a gente vai ter que entender elementos da física clássica e como que isso rompe com a mecânica, com o advento da mecânica quântica. E aí você aprofunda a densidade teórica e depois a gente faz um movimento de ampliação, de dizer, tá, ok, hoje eu aprendi algo novo, construído didaticamente, e agora a gente pode abrir os nossos horizontes e olhar por que que ela é tão importante hoje, quais são as disputas econômicas e o que nós precisamos fazer daqui para frente ou para onde podemos ir, para onde queremos ir, né? Então, essa estrutura pode parecer muito simples, mas ela é construída a partir das teorias de ensino e aprendizado para promover vários tipos de aprendizado aqui estão em jogo, vários conceitos, atribuição de sentido, aprendizagem significativa, construção dentro do que aquilo que a gente chama de concreto para o abstrato, e depois ali instigando a curiosidade, a percepção, a atenção para os próximos passos, tá? Isso as pesquisas mostram que promove aprendizado. Todas as nossas aulas do tópicos de física foram construídas assim. Todas as aulas dos nossos cursos são construídas assim também, porque promovem aprendizado. As pesquisas dos outros grupos e dos nossos grupos de pesquisa têm mostrado isso. Então, gente, primeiro ponto fundamental para quem não acompanhou outras lives, para quem não acompanhou essas discussões que a gente vem fazendo nas redes sociais. Primeira coisa que é importante: existe uma chamada física clássica, uma física que a gente pode botar um ponto de início lá no Renascimento e nos trabalhos de Newton, e que se consolida até o final do século XIX, início do século XX. Então a gente está falando de até 1900. Isso vai se contrapor a uma física moderna que tem uma das teorias, a chamada física quântica, ou teoria quântica, ou mecânica quântica. Nenhum desses termos é equivocado. Já vi divulgadores da ciência falar desses termos como, ah, não, não se fala física quântica. O mais preciso é mecânica quântica, quando eu falo já da teoria consolidada a partir de 1925. Nós vamos ver isso hoje. Mas eu posso pensar numa teoria quântica, numa física que envolve fenômenos quânticos a partir de 1900. Então, o termo física quântica e o termo teoria quântica, eles são termos mais genéricos para essa física que começa a ser desenvolvida a partir do início do século XX. Se eu quiser ser muito preciso, eu estou me referindo à física já consolidada, mecânica quântica como uma teoria autônoma, independente, a partir de 1925, com um trabalho do Heisenberg, que a gente vai passar os olhos por ele hoje. Aí sim eu já estou falando de mecânica quântica, tá? Todos os termos estão corretos,
Um é mais específico, os demais são mais genéricos. A primeira pergunta que a gente tem que tentar se fazer é: por que tem essa distinção? Né? Será que é só as datas, o que aconteceu até o século XIX, o que vem do 20 para cá? É mais do que isso. Houve uma ruptura conceitual, mas mais do que isso, houve uma ruptura filosófica. Em que sentido filosófica? A física sempre pressupõe uma forma como a realidade existe. Então, existe uma ontologia que é pressuposta. E existem pressupostos sobre a nossa capacidade de conhecer esta realidade, o que a gente chama de epistemologia. No mínimo, uma teoria física tem uma dimensão ontológica e epistemológica. Embora as teorias clássicas tenham diferenças entre si, elas possuem uma certa cosmovisão comum, que nós veremos qual é. Mecânica quântica rompe com isso. E aí, por favor, né? Eu estou falando de séculos de física, né? Séculos inteiros de produção científica. É claro que nem todos os cientistas tinham a mesma concepção, né? Aqui eu estou falando de uma física clássica mainstream, né? Geral. O que que é o geral? O que que é o tradicional da física clássica? E do outro lado, estou falando da mecânica quântica, um termo que o Griffiths usa e que eu gosto muito, uma mecânica quântica ortodoxa, né? À la Escola de Copenhague, que daí sim vai romper filosoficamente com os pressupostos clássicos. Para a gente saber que pressupostos são esses, quais são as rupturas, por que que houve as rupturas, quais os experimentos que subsidiam essas rupturas, vamos rapidamente lembrar o que é a física clássica, ou melhor, quais são as três grandes teorias da física clássica. Olhem que interessante. Para quem faz tempo que fez ensino médio, puxa aí da memória. Primeiro ano estudou movimento, mecânica. Segundo ano estudou calor, temperatura, termodinâmica. Terceiro ano estudou carga, corrente, potencial, lei de Coulomb, lei de Lorentz, eletromagnetismo. Quem fez física ou engenharia, física 1, mecânica, física 2, termodinâmica, física 3, eletromagnetismo. Quem foi para física fez a parte avançada. Quais são as teorias avançadas? Mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo. Então, gente, o currículo de física e o currículo de física da educação básica, ela replica as três grandes teorias clássicas. A física, até o século XIX, foi construída sobre mecânica clássica, estudo dos movimentos, termodinâmica, uma forma muito aqui grosseira de definir, mas que é usual, estudo de temperatura, calor, trocas de energia, e uma terceira grande teoria clássica, teoria eletromagnética. Essas teorias demoram séculos para ser construídas, não foram numa ordem histórica, elas vão se consolidar, né? A mecânica começa com Newton, mas vai passar por Lagrange, Euler, Maupertuis, Hamilton, entre tantos outros. Então, elas estão ali no século XIX, ainda se consolidando e se cristalizando, se coroando como uma visão de mundo potente na descrição da realidade. Um ponto importante: cada uma delas tem um objeto de estudo. Na mecânica, está pensando em movimento, termodinâmica, eu estou pensando num corpo, uma certa temperatura que entra em equilíbrio com outro corpo. Teoria eletromagnética, né, um tipo de interação específica da matéria. Então vejam que, claro, existem pontos de contato, mas no geral cada teoria tem seu domínio de aplicação, tem o tipo de problema com o qual ela está preocupada. Então, na mecânica, eu estou olhando para o movimento dos astros, por exemplo, na termodinâmica, eu estou olhando um gelo derretendo na água. Né? São sistemas diferentes, com problemas diferentes, com objetivos diferentes. Então, cada uma, gente, é muito bem sucedida no seu campo de atuação, mas cada uma é distinta, tem objetos, teorias, variáveis distintos. O que elas guardam em comum, além de alguns conceitos, é claro? Elas guardam certos pressupostos filosóficos. Quais pressupostos são esses? E a gente vai ver, gente, esses pressupostos, cada um deles, há livros e livros e livros de filosofia, da física, tratando deles, né? Várias escolas, várias doutrinas, vários embates, né? Isso que a gente está fazendo aqui é um recorte, né? Um olhar, é uma linha do tempo, portanto, com muitas limitações, com muitos recortes, para que a gente possa, em uma hora e meia, olhar para mecânica quântica.
Então, o primeiro, gente, é o que a gente chama de realismo. O realismo, de uma forma muito simplificada e muito próxima do que o Einstein gostava de discutir como realismo, ele parte do pressuposto de que um objeto tem todas as suas variáveis, todas as suas propriedades simultaneamente e independente da medida. Eu tenho meu óculos aqui. Se eu botar esse óculos dentro de uma caixa, eu não sei mais onde o óculos está. Mas eu acredito que existe a posição do óculos. Sou eu quem não sei, mas a variável posição existe. Deve haver, né? Se eu fosse capaz de ver, eu saberia x, y, z da posição. Se essa caixa eu chacoalho ela, eu posso não saber a velocidade do óculos, mas deve haver a propriedade, né? Uma componente Vx, Vy, Vz. A energia do óculos deve existir. Se ele estiver girando lá dentro, um certo momento angular, ou num sentido ou no outro sentido, horário ou anti-horário, eu posso não ver, mas eu posso imaginar que existe uma lista de propriedades, posição em x, y, z, momentum em x, y, z, momento angular, e o que mais vocês quiserem imaginar, atribuída uma lista de propriedades que não dependem de eu medir para que possam existir. Elas existem, existem simultaneamente e são intrínsecas ao objeto, não dependem de mim. Isso é uma noção realista. É a noção de que existe um objeto externo com todas as suas propriedades definidas, independente de qualquer observação ou medida. Junto ao realismo, se soma um par filosófico, que é causalidade e determinismo. Para que as coisas mudem no universo, tem que haver uma causa. Se esse objeto, se esse óculos está parado, eu observo ele está parado. De repente ele começa a se mover. Houve variação da velocidade. Se houve uma variação do estado, e aqui a velocidade caracteriza o estado, o momento linear, é porque houve uma causa. A causa é uma força. Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Há uma força resultante que muda a velocidade do meu óculos, causa uma aceleração. Então, houve uma causa. E junto com isso, se eu conheço o estado presente das coisas e eu conheço as causas e as leis que regem o universo, eu determino o futuro. Força é igual a massa vezes aceleração. Se eu sei a força, eu sei a aceleração. Conhecendo a aceleração, eu determino a velocidade, por consequência, determino a posição em estados futuros. A gente faz isso no ensino médio, gente. A equação do MRU, equação horária, primeira coisa que se vê em primeiro ano do ensino médio. Equação horária do MRUV é uma previsão, é uma determinação do futuro. É uma visão determinista de mundo. Eu conheço as causas, eu sei se não tem força resultante, a aceleração é nula, eu tenho um MRU, velocidade constante, daqui a 2 segundos está em tal posição. Força constante, aceleração constante, MRUV, tenho essa equação horária, daqui a 3 segundos vai estar em tal posição. Quando eu vou para nível de graduação, a força é a derivada do momento no tempo. Tem uma matemática para isso e uma forma de operacionalizar. Eu integro essa equação e eu obtenho a posição no futuro. Então a física trabalha com teorias causais e deterministas. A mudança dos estados dos sistemas tem causas. Se o meu sistema estava no estado A e foi para o B, tem que ser uma causa. Se foi para o C, a causa é outra, não pode ser a mesma causa. Estados diferentes pressupõem diferentes causas. Ou, se eu tenho a mesma causa, eu tenho que ir para o mesmo estado se o estado inicial era o mesmo. Não pode mudar de estado de forma aleatória, né? Então, a física pressupõe descrições causais e deterministas. E uma última característica, a mais difícil de explicar, a mais complexa da gente explicar, e talvez uma das mais fundamentais de se entender, é as teorias clássicas são locais, tá? O que isto significa? Tem aqui várias nuances que são importantes de serem compreendidas, a gente não vai conseguir mergulhar nisso nessa aula, né? Mas a ideia é, se vocês virem aqui, eu faço um estalar de dedos, um clique. No outro lado da minha sala, acende uma luz verde. Imagina que toda vez que eu clico, acende uma luz verde. Esta correlação entre eu clicar e haver um sinal verde pulsando
não pode ser instantânea para que haja um efeito causal. Se eu clico aqui, pelo menos ou o som tem que demorar para chegar até lá, e aí quando chegar o som, acende a luz. Ou é um sinal luminoso, quando a pessoa viu que eu cliquei, a luz demorou para chegar até lá, e aí alguém liga a luz verde. Para que dois eventos estejam fisicamente correlacionados, tem um tempo, um delay, né? E o tempo que demora depende da distância, e a velocidade com que essa interação vai ser transmitida é no máximo a velocidade da luz, tá? Isso é uma imposição da teoria da relatividade. Então, todas as teorias clássicas obedecem essas quatro ideias. Quando eu falo de mecânica clássica, termodinâmica, teoria eletromagnética, todas elas obedecem esses quatro pressupostos. Dito isso, gente, onde está o início do nosso drama, né? Por que que nós estamos hoje aqui? No final do século XIX, início do século XX, começam-se a fazer estudos na interface dessas teorias. E aí eu começo a estudar, por exemplo, campo elétrico e magnético, que é algo que estava lá no campo da teoria eletromagnética, em diferentes referenciais se movendo entre si, que é um problema da mecânica. Quando eu tento juntar essas coisas com a minha mecânica newtoniana, galileana e a teoria eletromagnética de Maxwell, não dá certo. Não funciona bem. Dá coisas que nós não gostaríamos, que não são apreciáveis daquilo que a gente espera de uma teoria física. E olhem que importante isso. As teorias clássicas chegam no seu ápice no final do século XIX. E seu sucesso é tão grande que elas começam a olhar para problemas tão profundos que elas mesmas começam a criar problemas que elas não conseguem resolver. E aí eu preciso de uma nova teoria que dê conta dessa interface. Teoria eletromagnética e mecânica, essa teoria é a teoria da relatividade especial. Depois, eu começo a ter problemas na interface da mecânica com a termodinâmica. Um gás é né, um certo volume de gás macroscópico é descrito pela termodinâmica e ele pode sofrer processos irreversíveis. Por outro lado, um gás é um conjunto de átomos. E que átomos são partículas que devem estar subordinadas às leis da mecânica. Pelas leis da mecânica, eu sempre formo processos reversíveis. Como que um gás, que na sua descrição microscópica só sofre processos reversíveis, quando descrito macroscopicamente, sofre processos irreversíveis? Na aula de filosofia da mecânica quântica, a gente falou sobre isso. Quem resolve isso de forma magistral, entre tantos outros físicos que trabalharam nisso, foi Boltzmann, e Boltzmann funda o que nós chamamos hoje de mecânica estatística. Então, de novo, duas teorias clássicas muito bem sucedidas, quando se encontram, dão problema. E o último ponto, que é o nosso ponto de início: todo corpo a uma certa temperatura, acima de zero, Kelvin, emite radiação. Quanto de radiação? Com qual cor? Com qual frequência? Quanto em cada frequência? Isso é um problema da termodinâmica, envolve temperatura, uma variável que vem da termodinâmica, mas uma descrição da radiação eletromagnética que é descrita pelas equações de Maxwell, teoria eletromagnética. Quando eu junto essas coisas, termodinâmica de um lado, teoria eletromagnética do outro, a previsão teórica é que a energia emitida deveria ser infinita, o que não é razoável. A gente vê a energia, a gente mede e a gente tem um valor finito de energia. A teoria clássica erra. E aí você tem um grande problema. A solução desse grande problema começa a ser desenvolvida por Planck em 1900, 1901 e depois por Einstein em 1905. Então, isso eu comentei muito na semana passada ao falar de Einstein. O início da carreira do Einstein é na termodinâmica. Ele é, assim como Planck, Planck mais ainda, Planck era um termodinamicista. A tese de doutorado do Planck é sobre a entropia, uma teoria super inovadora na sua época. Einstein já trabalhava com o que nós chamamos hoje de mecânica estatística. E ele está estendendo o problema, o programa de pesquisa do Boltzmann
da matéria para a radiação. E aí começa a trabalhar com quantização. O que que é quantização? Aquilo que era contínuo, uma onda, passa a ser considerado discreto. Para o caso do Einstein, ele vai realmente olhar para a radiação eletromagnética e supor que ela é composta por porções bem localizadas de energia no espaço. Um quantum está aqui, um quantum está ali, outro quantum está lá. Esta localização dos quantos só aparece no artigo de 1905. Os livros didáticos não costumam mostrar isso, mas é fundamental para que ele trate a entropia da radiação eletromagnética, compare com a entropia do gás ideal e chegue na relação entre energia e frequência, pela qual ele ganha também o prêmio Nobel, ao explicar o efeito fotoelétrico, e que vai dar origem às teorias de quantização. Então, gente, primeira coisa, né? Uma resposta rápida. O que é mecânica quântica ou de onde vem teoria quântica? Ela vem do encontro da termodinâmica com a teoria eletromagnética. Ela não surge do nada, ela não é uma teoria mística, ela não surge da pesquisa na consciência. Ela surge de um problema que encontra termodinâmica e teoria eletromagnética. Corpos, a uma certa temperatura, emitem radiação. Eu quero descrever essa radiação. E aí você precisa quantizar a energia para que a curva teórica se aproxime da curva experimental, né? Fite muito bem os dados da curva experimental. Esse é um contexto, gente, nessa época, justamente de muito estudo sobre radiação e sobre radioatividade, né? Nessa mesma época que você vai ter estudos do casal Curie, Becquerel, entre tantos outros sobre materiais radioativos e também sobre emissão de radiação por sistemas elétricos eletrônicos. Um exemplo que para nós é muito importante é este experimento aqui, o chamado tubo de Crookes, tá? Que não é material radioativo, é um sistema elétrico. De um lado eu tenho um filamento com uma grande corrente. Entre este lado, que eu tenho um filamento, e do outro, em que eu tenho um alvo metálico, eu aplico uma diferença de potencial muito elevada, 20 mil, 25 mil, até 100 mil, 100 mil volts, né? Então 100 kilovolts. E aparece um feixe aqui dentro. Esse feixe de raios catódicos, hoje é o que nós chamamos de elétrons. Esse tubo aqui, que é o tubo de Crookes, é o tubo de raio-x. Todo mundo que fez um raio-x, mamografia, tomografia, já esteve exposto a esse tubo. Isso que vocês estão vendo aqui não é o raio-x, né? É um feixe de elétrons, mas quando se encontram aqui na região do alvo, vai ter emissão de raio-x, tá? Mas o que nos interessa hoje é olhar para isso e dizer o que que é isso que tem aqui dentro. Essa era a dúvida. O que que é isso? Eu vejo que aparece uma linha aqui muito clara, e mais do que isso, se eu aplico um campo magnético externo, se eu aplico um campo elétrico externo, eu faço esse feixe defletir. Vejam que tem uma trajetória muito bem definida e ele muda de direção ao ter um campo elétrico e magnético externo como partículas carregadas eletricamente, o que já era muito bem descrito pela teoria eletromagnética. Então, tem trajetória definida, sofre uma força elétrica, sofre força magnética. Se eu pressupor a existência de massa e de carga, as equações se encaixam perfeitamente. Né? Uma sugestão de leitura, o Prêmio Nobel do Thomson, que é quem faz esse tipo de experimento, é fantástico. É ele quem calcula a razão carga-massa do elétron e ganha um prêmio Nobel por isso. Vocês vão ver que a matemática do discurso dele envolve MRU, MRUV, força elétrica e força de Lorentz, que são temas de ensino médio. E eu sempre brinco com os alunos, dá para ganhar prêmio Nobel com física de ensino médio, né? É óbvio que é uma brincadeira, né? Mas o fato é que é muito bonito de ver com uma matemática relativamente simples o Thomson chega numa ideia muito profunda, ganha o prêmio Nobel, porque mostra que isso que está neste feixe tem carga e tem massa. Então, muito rapidamente se caracteriza. Esses elétrons, né? Então, elétron, radiação beta menos, né? Radiação do tubo de Crookes, raios catódicos, tem carga, tem massa e tem trajetória.
Então, o Thomson escreve tudo isso para evidenciar e dizer para a comunidade: isso que está aparecendo aqui é uma partícula, é um conjunto de partículas. O que tem trajetória, o que tem massa, né? O que tem carga, o que sofre força? Partícula. Então, muito claramente, fica evidenciado para a comunidade, a partir do trabalho do Thomson, que o elétron é uma partícula. Isso é mais ou menos concomitante aos trabalhos do Einstein, quantizando a radiação, e aí o Einstein pega a radiação eletromagnética, que era contínua, e quantiza, que foi aquilo que eu falei das porções. E no início dos anos 20, Louis de Broglie, que é um físico francês, olha para os trabalhos do Einstein e diz: ok, existe uma explicação, existe uma natureza corpuscular na radiação, mas também existe toda uma teoria ondulatória. O Einstein, em 1909, tá? O trabalho da quantização é em 1905. Em 1909, o Einstein vai mais adiante, trabalha com as flutuações de energia da radiação e ele acha um termo que é claramente corpuscular, partículas, mas tem um outro termo que é tipicamente ondulatório. Então, em 1909, o Einstein já tinha sugerido, ok, existem corpúsculos, os quanta de energia, mas parece que tem algo que é contínuo, um campo contínuo, que é a onda, né, que está descrita pela teoria eletromagnético. O de Broglie olha essa ideia, leva essa ideia a sério e propõe uma generalização com muito trabalho teórico, tá? Os livros didáticos não fazem justiça ao trabalho do de Broglie, né? Eles dizem assim, o de Broglie olhou para o Einstein, se o que era onda é partícula, então o que é partícula também é onda. É muito mais que isso. Né? O de Broglie vai, claro, se inspirar no que o Einstein está dizendo, mas com um trabalho teórico muito robusto, vai propor que tudo é composto por partícula e onda e vai derivar com muita matemática, teoria da relatividade, teoria ondulatória, uma boa física, ele vai derivar as propriedades dessa onda. Ele vai dizer, ó, o elétron, por exemplo, pega o elétron, que é uma partícula lá do Thomson, tem uma onda associada, e eu consigo tirar as propriedades dessa onda. Eu consigo ver qual é o comprimento de onda dessa onda, por exemplo. Tá? É um dos trabalhos mais bonitos, o de Broglie, fazendo um parêntese bem rápido, é um dos meus físicos favoritos. Eu gosto muito da maneira como ele pensa a física, muito criativo, com ideias simbólicas, assim, né, muito concretas, e a partir daí ele vai construindo as suas equações. Quando eu fui para Copenhague, em 2020, logo antes da pandemia, a gente fez um projeto de pesquisa sobre história, filosofia e ensino de mecânica quântica, e o nosso trabalho foi publicado depois no American Journal of Physics, e foi justamente comparando o trabalho do de Broglie com o trabalho do Schrödinger, né? Então a gente se debruçou sobre a onda do de Broglie, se debruçou sobre a onda do Schrödinger, comparou da onde eles tiraram, o que era igual, o que era diferente, o que cada teoria pressupunha, e tudo isso comentando para dizer que o de Broglie para mim é fantástico. A maneira como ele pensava, a maneira como ele imaginava, criava a teoria, é uma coisa assim muito elegante, muito bonita, poética, e vale a pena se debruçar sobre os trabalhos originais de de Broglie. Dito isso, o que que acontece? Se o elétron também tem uma natureza ondulatória, e eu consigo prever o comprimento de onda teoricamente, quando eu passo o elétron por fendas, quando eu passo uma onda por fendas, aparece um fenômeno de sobreposição das ondas que gera interferência. E eu posso calcular por onde as franjas aparecem, o comprimento de onda dessa onda que está passando nas fendas. Isso a gente faz em Física 2, dá para fazer no ensino médio, né, com ondas clássicas. O que o de Broglie estava dizendo aí mais adiante, vamos passar elétron por fendas e deve aparecer um padrão de interferência, o que é uma coisa totalmente inusitada, porque até então o elétron tinha características de partículas. Nos anos 20, físicos fazem isso. Como é que eu produzo essas fendas? Eu faço, por exemplo, uma lâmina de ouro muito fina e a distância interatômica funciona como uma fenda. No caso do ouro, ele tem um material cristalino, a mesma distância se repetindo de forma periódica, e aí a partir daí eu posso fazer o cálculo de como devem ser as franjas de interferência, de difração, se o elétron tivesse uma característica ondulatória. Até então, tudo indicava característica corpuscular, massa, carga, trajetória. O de Broglie, aliás, perdão, né, os cientistas nos anos 20 fazem isso
Esta é uma imagem de um artigo original dos anos 20, e vocês veem claramente aqui um padrão de difração. Para quem não lembra, né, o padrão de difração ou padrão de interferência é justamente esse padrão, onde eu tenho aqui a alternância de máximos e mínimos. Isso aqui é tipicamente um padrão ondulatório. Você não faz esse tipo de padrão num sistema corpuscular clássico, partículas clássicas. Aqui, gente, está o coração da disputa dos anos 20 sobre a mecânica quântica. Como que o elétron, que é indivisível, tem massa, tem carga, tem trajetória, pode apresentar difração, o que é compatível com passar por mais de uma fenda ao mesmo tempo. É, esse é o problema que vai ocupar, vai, né, construir aí um triplex na cabeça de todo mundo daquela época. Isso vai dar uma disputa, gente, gigantesca, fenomenal, entre Heisenberg, por um lado, e Schrödinger, por outro. Eu comentei também já nas nossas aulas passadas, está no YouTube, a relação entre Heisenberg e Schrödinger. É, Heisenberg, um físico super jovem, nos inícios dos seus 20 e poucos anos, constrói uma mecânica com uma característica muito própria, muito específica, com uma matemática própria, que depois foi desenvolvida como uma matemática matricial, e ele acha que dá conta de resolver a mecânica quântica. Ele vai para Munique, assiste uma palestra do Schrödinger e descobre que o Schrödinger tem um formalismo matemático alternativo, a equação de onda de Schrödinger, não cita nada da mecânica matricial e dá conta dos mesmos problemas. Sendo que esse formalismo do Schrödinger era muito mais apelativo, muito mais usual, muito mais comum aos físicos, diferentemente da proposta matricial que vem do grupo do Heisenberg. Só para mostrar para vocês, o artigo de 25 de Heisenberg, pelo qual nós comemoramos o centenário da mecânica quântica, é esse aqui, as reinterpretações teórico-quânticas das relações cinemáticas e mecânicas, e é nesse artigo que o Heisenberg, pela primeira vez, mostra um formalismo matemático que dá conta aí de uma teoria quântica. Isso vai, gente, se consolidar. Essa disputa entre Heisenberg e Schrödinger tem várias nuances, várias, super interessantes para que a gente entenda a teoria a fundo. Mas você passa a limpo a teoria, você diz, ok, tá confuso tudo isso, vamos organizar. Quais são as leis? Quais são as equações, a espinha dorsal? Ou, em outras palavras, quais são os postulados da mecânica quântica? Assim como eu tenho as leis de Newton, as leis da termodinâmica, as equações de Maxwell, quais são os postulados da mecânica quântica? Isso se consolida uma das versões mais populares, assim, tradicionais, o livro do Neumann, As Fundações Matemáticas da Mecânica Quântica, tá? Aí você tem uma apresentação dos postulados da mecânica quântica, poucos livros exploram. O Weisberg e Resnick, por exemplo, que é muito usado no Brasil, não mostra esses postulados. O Griffiths mostra, mas não exatamente estrutura todos eles. O Sakurai acho que também não. Se eu não me engano, é o Cohen Tanuji que destina um capítulo aí sim a mostrar os postulados da mecânica quântica. Isso é importante, gente. Até 1930, você tem essa teoria muito desorganizada, muito permeada por disputas, por controvérsias, por embates conceituais, filosóficos, matemáticos, até que você passa ali. Então você tem um chão comum onde todo mundo pisa, tá? Isso aqui é pacífico, existem outros formalismos, existem outras formulações, mas isso aqui funciona, dá certo, a gente faz teoria com isso, a gente faz previsão, os experimentos batem. E aí o que importa para nós aqui nessa aula de hoje, né, uma aula super rápida, basicamente, né, o que a gente entende do ponto de formalismo é o estado do sistema não é mais descrito como eu falei lá no início. Você lembra quando eu comentei do óculos? Tem posição, velocidade, momento angular, momento linear. Ele está dentro da caixa, eu não vejo ele. Tem toda essa lista de propriedades. Na mecânica quântica, não. O que eu tenho para descrever a realidade é uma função matemática, que é a função de onda, é a solução da equação do Schrödinger, e tem uma característica: o módulo ao quadrado desta função está associado a uma densidade de probabilidade. Por exemplo, se eu calculo, né, quanto que essa função vale numa certa região, tá? Para quem aqui é da área de exatas, quando eu integro essa função nessa região,
eu tenho a probabilidade de encontrar a partícula naquela região. Se eu fizer uma medida, eu tenho a probabilidade do valor medido de posição estar naquela região. Então, gente, eu não tenho mais os valores de posição, de velocidade, de momento angular. Eu tenho uma função que me dá a probabilidade de um certo valor ser medido. Eu perdi o determinismo e o realismo, porque as propriedades não estão mais definidas simultaneamente. Enquanto eu não meço, o que eu tenho é a função de onda. E o que a função de onda me dá são possíveis resultados. Gente, isso é muito drástico, muito, né? Isso aqui é muito rápido. Às vezes, quando eu faço essa fala, eu não sei se dá para dar a emoção que deveria ter, né? Como se tinha nos anos 20, quando Einstein percebe isso e outros percebem isso, que a gente, isso bota todos os pilares, realismo, determinismo, causalidade, e depois a gente vai ver também localidade por água abaixo. Quando eu escrevo isso para mecânica quântica, eu tenho uma teoria que é não realista. Não realista. Não tem mais todas as propriedades. Tem uma função de onda que dá possíveis valores das propriedades. E alguém pode dizer, não, mas é eu que não conheço. Não. A teoria quântica é entendida como uma teoria fundamental. Se eu não tenho esses valores na minha teoria, é porque não existem esses valores. A realidade não funciona dessa forma. Enquanto eu não meço o elétron dentro de uma caixa, não existe a posição, não existe a velocidade, não existe o momento angular. No momento que eu meço, existe o valor. O que existe antes da medida é uma coisa muito estranha, que a gente não sabe muito bem o que é, não tem palavras para descrever. O próprio Heisenberg, nos seus textos filosóficos, diz é um estado entre o ser e o não ser, é uma coisa meio híbrida, meio intermediária. Ela é não causal e indeterminista. Por quê? Porque agora o que eu tenho é uma probabilidade. Eu fiz tudo igual, uma hora o experimento dá um resultado. Fiz tudo igual, o experimento dá outro resultado. As mesmas causas não produzem os mesmos resultados. Tudo igual no tempo presente. Ainda assim, eu tenho possíveis resultados futuros e esta causa na mecânica quântica não existe. Então, ela é uma teoria não causal. E mais do que isso, o valor da medida é probabilístico. Então, ela também é uma teoria indeterminista, né? Eu não tenho como determinar com exatidão qual é o valor que será medido. Eu tenho possíveis valores. Esta discussão do determinismo tem muitas nuances, tá? Existe parte da teoria que se comporta deterministicamente, existe parte da teoria que é não determinística. Para quem aqui já está acostumado com mecânica quântica, a equação de Schrödinger é uma equação determinística. Ela evolui no tempo deterministicamente. Entretanto, ela só me dá uma probabilidade, e aí sim o valor medido é não determinístico, tá? Isso a gente vai ver com calma, né, ao longo do curso, mas aqui já dá para ter essa ideia, né? Eu rompi com o determinismo. E na segunda parte, né, eu vou fazer uma pausa para dúvidas, para falar do curso que se inicia amanhã também, e aí depois a gente vai entender a não localidade. A não localidade, ela está associada ao que a gente chama de emaranhamento quântico, tá? Então, depois desse momento de dúvidas, depois de eu comentar sobre o curso que se inicia amanhã, a gente vai discutir também não localidade e emaranhamento. Só para antecipar, isso vai dar origem, gente, a uma disputa ferrenha entre o Einstein e o Bohr na conferência de Solvay de 27, aquela tem a foto super famosa, eles vão se degladiar sobre o tema da incerteza, princípio da incerteza, e sobre essa questão, né, do indeterminismo e da não causalidade. E o Einstein vai ser considerado como o perdedor do debate. Heisenberg sai, Niels Bohr sai vencedor. De Broglie fala isso, Einstein comenta isso, entre outros. Tá? E isso vai perdurar esta discussão. O Einstein, 7 anos depois, ressuscita a discussão no artigo EPR, né, do paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen, e traz à tona o fenômeno do emaranhamento, que é o que nós vamos ver na segunda parte da aula de hoje. Gente, esqueci de comentar
Dúvidas, né? Botem aí no chat. A gente não está abrindo o microfone para conseguir sempre fechar no tempo a aula, né? Não passar das 9 horas. Então, até o momento, dúvidas, algum comentário, alguma coisa que não ficou bem explicada, que vocês queiram que a gente discuta, vão colocando aí nos comentários. Eu vou falar sobre o curso e aí a gente vai para as dúvidas de vocês. Então, gente, como eu comentei, né, o Tópicos de Física, ele vai seguir existindo, tá? Toda terça-feira, com exceção da terça da semana que vem, porque eu vou ter uma reunião, mas pelo menos 3 terças por mês, aula aberta, gratuita, dos mais diversos tópicos da física, aulas mais duras, matemáticas, aulas mais filosóficas, culturais, históricas, mas a aula de hoje ela é aí um prenúncio, né, uma estreia, uma pré-estreia do curso que começa amanhã, um curso de Introdução à Mecânica Quântica. Gente, esse é um curso, como eu comentei, que faz 10 anos, de certa forma, que eu me preparo para dar esse curso. Quando comecei a estudar ensino e aprendizagem de mecânica quântica, história e filosofia da mecânica quântica, e finalmente senti que agora eu deveria dar esse curso, não só pelo conhecimento da teoria, mas da didática, né? Porque o objetivo é que vocês aprendam, que as pessoas aprendam, entendam e que a gente realmente consiga discutir isso de forma muito profunda, mas de forma muito didática e acessível. Esse é o mote desse curso. Esse curso, gente, ele está registrado lá na Hotmart. Eu vou deixar aqui o link com desconto, porque se vocês entrarem pelo site que está no Instagram, pelo meu site, ele tá o preço que está sendo divulgado nas redes sociais, mas nas lives, né, para o pessoal que participa dos nossos grupos, que participa dos debates, a gente tem feito para essa turma um preço com 20% de desconto. Ele é um curso de 4 meses, com encontro semanal, todas as quartas-feiras. Então vão ser 16 encontros síncronos, todas as aulas gravadas. Isso vai dar 32 horas de aula, mais 8 horas de atividades. Então, vai ser um curso de 40 horas, né? Então, um curso super completo, com aspectos conceituais, filosóficos, matemáticos, do básico ao avançado. Se vocês pegarem, gente, esse valor com 20% de desconto e dividirem pelas aulas, cada aula dá um valor menor do que um hambúrguer, né? Qualquer hambúrguer hoje em dia dá mais caro que uma aula desse curso. Então, ele é um curso super completo, um curso feito com muito cuidado, com muito carinho, com muita reflexão. A gente tem um grupo no Whats, o pessoal que já se inscreveu, já está nesse grupo do Whats, que a partir de amanhã ficará aberto sempre para mandar dúvidas, para conversar com os colegas, para tirar essas dúvidas, para que vocês possam ter acesso sempre, né? Então, a ideia é, como eu comentei, focar sempre em aprendizado, né, e garantir que esse aprendizado possa ocorrer. Como que esse curso está organizado? Tá? Vão ser 6 módulos, 16 aulas, e todo esse conteúdo construído de forma progressiva, né, de forma é, a garantir que realmente vocês tenham um aprendizado significativo e com sentido. Mais do que isso, né, gente? A gente vai começar com um clássico. A aula de amanhã, a gente vai começar. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, eu acho que tá, não sei se é da câmera, alguma coisa mudou. Peraí, só um minutinho. É, ele foi construído, né, justamente do clássico. A gente vai partir da mecânica clássica, a gente vai partir, por exemplo, amanhã que é a aula 1 é a mecânica da partícula. Como é que se descreve partículas classicamente? Depois, como é que se descreve ondas classicamente? E aí sim a gente vai entrar com profundidade na mecânica quântica, coisa que cursos tradicionais de graduação acaba não acontecendo, né? Então, a gente vai ver uma mecânica clássica ondulatória, a gente vai ver dualidade onda-partícula e fenda dupla, e vai construir, gente, passo a passo a mecânica quântica e vai ver sempre história, conceitos, experimentos e a última coisa é a matemática de cada aula. E primeiro uma matemática em nível básico e depois, lá no final da aula, a matemática avançada. Por que que eu reforço isso? Porque este é o caminho do aprendizado, do concreto para o abstrato, do mais simples para o mais difícil. Então, a gente vai construir a aula para que a gente sempre chegue no tópico mais avançado, mais abstrato, mais contemporâneo. O curso é construído assim também para a gente chegar nas discussões atuais, mas ele também é construído para que todo mundo possa acompanhar. Quem é formado e é da área de exatas vai acompanhar até o último momento da aula.
Quem não é de exatas, mas quer aprofundar, não, eu quero saber mecânica quântica de forma profunda, vai acompanhar a aula até quase o seu último aspecto. Só quando chegar na matemática avançada, é que a pessoa pode dizer, ok, eu vou só assistir a aula para ver o que estão falando, mas não é crucial para a costura do curso. Né? Então, essa construção faz com que pessoas de diferentes formações possam participar e que a gente dê uma formação em mecânica quântica muito profunda, conceitual, para todas as pessoas, chegando, inclusive, no nível mais avançado, para quem tiver interesse de chegar no nível mais avançado. Com listas de exercício, com questões, com pequenos testes para quem quiser fazer, para a gente checar o aprendizado, não para dar aprovação, mas para que eu possa saber o que estão entendendo, o que não estão entendendo, o que eu preciso revisar. E aí a gente vai chegar em tópicos super contemporâneos, como emaranhamento, EPR, tecnologias quânticas e discussões mais filosóficas, como misticismo quântico, entre outros temas. Tá? Vai ser 16 semanas de muita construção, gente. Uma coisa assim que realmente se propõe a passar pelos tópicos tradicionais, mas que vai muito além de um curso tradicional. A gente vai ter aulas ao vivo semanais, toda quarta-feira, 19h30, até no máximo 21h30, com tempo para dúvidas, né? Sempre os 30 minutos finais para dúvidas, discussão, para a gente trocar uma ideia. Então, 2 horas por encontro, 4 meses, 16 encontros ao total, mais 8 horas de materiais extras, textos, artigos, vídeos, listas de exercício. Todas as aulas ficam gravadas. Então não posso assistir quarta-feira à noite. Vai poder assistir lá pela Hotmart, vai ter acesso, ou assistir a aula, mas quero revisar. Vai ter todo o material gravado e vai poder revisar também. Então, gente, além, né, das aulas, vai ter um material de apoio, né, conforme as dúvidas forem aparecendo, vídeos extras, né, algumas partes mais avançadas da matemática, eu vou gravar vídeos adicionais para que fique disponível para quem quiser avançar. Então, vai ser uma fonte de consulta para quem quiser poder avançar de forma muito profunda, mas também, né, um percurso acadêmico, intelectual, para quem quer se aprofundar e saber o que é mecânica quântica. Então, gente, como eu falei, esse curso, ele é um curso para pessoas de exatas, por um lado, mas também para pessoas que são interessadas. Eu quero saber mecânica quântica, eu não sou, mas quero ir, quero entender. O compromisso do curso é com o aprendizado. Muitas vezes, em cursos de graduação e pós-graduação, os professores estão comprometidos com uma ementa, né, que é dar o curso e só vai terminar. Quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, não entendeu. Não é a nossa proposta. Ele é um curso orientado ao aprendizado, cada um no seu contexto, com seus objetivos, com sua formação, e aí nós vamos construir esse curso que tem uma espinha dorsal, que vai passar por tudo, mas que vai ter uma flexibilidade, um jogo de cintura, para que a gente possa promover. Não é uma turma grande, a gente está chegando num número adequado, ideal, para que a gente possa dar um acompanhamento muito de perto para todas as pessoas que participarem. Tá? Então, quem busca entender isso de forma mais profunda, não é um curso superficial, não é um curso leve, né? No sentido de que eu vou ter coisas muito superficiais, né? Não, a gente vai ver mecânica quântica às ganhas, do básico ao avançado, passando por muita filosofia, história da ciência e discussão conceitual. Então, é um super convite. A gente começa amanhã. O preço é relativamente, né, acessível, né? Ãh, como eu disse, né, pensado para o número de horas de aula, para a quantidade de material, para o esforço, tempo, dedicação que a gente vai mobilizar para que isso possa acontecer. Ele fica com um valor razoável, né, frente às horas do curso, né? E como eu expliquei em outras lives, não falei hoje, essa é a forma de nós tornarmos sustentável os projetos gratuitos. Tópico de física, reflexões quânticas, material do Instagram, do YouTube, né? Isso exige, gente, valor de plataforma que vocês estão vendo aqui, design, site. A gente quer que chegue a mais pessoas, né? E a gente precisa pagar bem o trabalho das pessoas que estão trabalhando com a gente. Tem uma equipe de pessoas trabalhando para levar ciência para mais pessoas. E esses projetos são uma forma da gente tornar sustentável tudo isso. Então, quem quiser aprender mecânica quântica a fundo, com sentido, participar de uma comunidade, poder trocar ideias, ter aí uma coisa super diferenciada em tudo que se tem em termos de graduação e de divulgação científica, e também, né, quem quer contribuir com nossos projetos de alguma maneira, né, valorizar os projetos para que a gente consiga continuar crescendo e chegando a mais pessoas,
Vai ser um prazer enorme estar com vocês pelos próximos 4 meses. Quem não puder, não quiser, né, não tiver dentro dessa perspectiva agora, a gente segue com todos os outros projetos acontecendo e vai ser um prazer enorme estar com todos vocês também. Tá bem? Vamos ver as dúvidas, se há dúvidas ou não por aqui. Se tiver dúvidas sobre o curso também, né, a gente pode conversar. Essa previsão de de Broglie para a onda associada ao elétron converte com o comprimento de onda prático para o comprimento do elétron como onda. Sim. O comprimento que ele previu é o mesmo da onda piloto? Sim. Tá? Um detalhe, a onda de de Broglie, o momentum que está calculado é um momento relativístico. Depois, no trabalho do Schrödinger, você tem uma equação não relativística. O trabalho de onda piloto do Schrödinger, perdão, do David Bohm, ela parte do formalismo do Schrödinger. Então, ela também é uma onda com comprimento de onda e momento linear associado, não relativístico, tá? Tem que ter um cuidado, porque quando a gente fala de teoria de onda piloto de Broglie-Bohm, o de Broglie tinha uma teoria relativística, e enquanto que o David Bohm tem uma teoria que é não relativística, mas ela tem uma concepção de mundo por trás que é mais ou menos tradicional, tá? Então, né, ela tem uma concepção de onda piloto que é, deixa eu ajeitar aqui. Ela tem uma concepção de onda piloto que é a mesma, mas um é o caso relativístico, a outra não é. Então, não é. Quando o pessoal fala hoje teoria de onda piloto, normalmente não é a teoria do de Broglie, já é a não relativística do David Bohm. A interpretação de Copenhague não está formalizada até o Neumann formalizar ela matematicamente. Foi aí que ele usou a prova errada para refutar as variáveis ocultas. Essa formalização matemática do Neumann foi como a matematização da outra onda piloto pelo Bohm. Tá, tem várias coisas interessantes aqui. A primeira é isso que a gente chama hoje de interpretação de Copenhague, ela foi uma interpretação que só se consolidou a posteriori. Se tu for olhar o que que o Bohr falava, não é exatamente a mesma coisa que o Heisenberg falava, que não é a mesma coisa que o Dirac falava, que não é a mesma coisa que o Pauli falava. Depois, o Heisenberg, em textos da década de 50, olha para trás e cunha o termo interpretação de Copenhague. Então, Copenhague, as ganhas, é só década de 50. Em 1928, o Bohr escreve um artigo para Nature sobre mecânica quântica, em que ele propõe o conceito de complementaridade. O conceito de complementaridade é o que vai fundar a chamada interpretação da complementaridade, que não é exatamente igual a Copenhague, porque Bohr e Heisenberg discordam, mas que tem coisas semelhantes, né? Então, peraí, só um minutinho aqui. Tem coisas semelhantes, mas que não é exatamente a mesma coisa. Então, quando Neumann escreve o seu livro, em 30, você já tem a interpretação da complementaridade de Bohr, tá? Mas você não tem é, ainda Copenhague propriamente. O que essa prova é errada, ela é errada porque, na verdade, se eu não me engano, ela está associado a você ter variáveis ocultas locais. De certa forma, eu nunca fui a fundo na prova de Neumann, mas pelo que eu já vi, ela está associada, na verdade, à localidade, que é uma coisa que fica mais evidente no teorema de Bell. Você pode ter teorias com variáveis ocultas na mecânica quântica, desde que sejam variáveis ocultas não locais. Eu não sei como que o Neumann toca nesse ponto da localidade ou não, mas eu acredito que o problema da demonstração dele sobre variáveis ocultas está nessa questão da localidade, tá? Mas eu nunca me aprofundei na formulação de Neumann. Isso é o que depois respinga, tá? E que está, de certa forma, no coração do teorema de Bell. A última parte é formalização, tem a ver com a matematização da onda piloto de Bohm. Não exatamente, tem outros postulados, porque, na verdade, o que o David Bohm faz é pegar a equação de Schrödinger, coloca uma solução genérica, né, uma parte real e uma parte complexa, que está escrita, né, numa forma polar, R, E na I, S, joga isso dentro da equação de Schrödinger, separa a parte real, separa a parte imaginária, tira uma onda, que é uma equação de continuidade, tira uma equação de Hamilton-Jacobi, que aparece um termo de um potencial quântico, e a partir daí ele começa a trabalhar com a força quântica, potencial quântico e por aí vai.
O postulado de Neumann, um dos postulados é a equação de Schrödinger, mas ele é mais básico ainda. Ele vai definir o que que é um estado, ele vai dizer o que que caracteriza um estado, ele vai dizer como evolui o estado temporalmente, que é a equação de Schrödinger. Ele vai dizer como que eu represento grandezas observáveis por operadores lineares autoadjuntos. Ele vai dizer como que a medida o valor da medida se associa à função de onda pelo módulo ao quadrado do alto estado associado ao alto valor daquele observável, né? Então tudo isso ele vai definindo e vai postulando. Então você sabe qual é o formalismo matemático e como esse formalismo se conecta com a experimentação. O David Bohm, de certa forma, está tocando no formalismo, né? Porque quando ele tira da equação de Schrödinger, ele espreme, tira uma equação de Hamilton-Jacob, ele passa a trabalhar com potencial quântico e forças e por aí vai. Então ele está mexendo num dos postulados, tá? Mas o que o Neumann faz não é assim exatamente a mesma coisa do que o David Bohm está fazendo, tá? Assim, o Neumann está fazendo algo ainda parece que mais básico no sentido de dizer, vamos organizar essa teoria, né? Vamos botar primeiro os princípios. Não sei se vocês já estudaram termodinâmica pelo livro do Kalin. O Kalin tem um livro de termodinâmica universitária que ele apresenta os postulados da termodinâmica. São 4 postulados. Ele não fala das leis da termodinâmica. E aí é semelhante ao que o Neumann faz, né? O Kalin abre o livro dele dizendo: existem estados especiais chamados estados de equilíbrio. Esses estados são funções de variáveis extensivas. Entropia, energia interna, número de mols, volume. A entropia é uma função aditiva, monotônica crescente da energia e côncava dos propriedades extensiva, vá. E aí ele vai definindo postulados matemáticos que descrevem, né, a termodinâmica. É mais ou menos isso que o Neumann faz. Explicar emaranhamento quântico para o ensino médio é um super desafio, mas eu conheço trabalhos de pesquisa que usam. Na URGS tem o grupo chamado Grupo de Pesquisa Ensino de Física sob a perspectiva sociocultural, em que a professora Fernanda Osterman e o professor Cláudio Cavalcante desenvolveram um interferômetro virtual de Mach-Zehnder. Mach-Zehnder é um experimento que, no caso quântico, foi utilizado pelo grupo do Alan Aspect, que ganhou o prêmio Nobel por emaranhamento quântico. E você tem lá arranjos experimentais que você consegue mostrar o emaranhamento. O grupo sociocultural desenvolveu, é uma ferramenta fantástica, lindíssima, muito bem feita, muito potente e que pode ser utilizada em sala de aula para explicar. Se depois quiser, me manda uma mensagem. Já tem teses de doutorado usando isso na graduação e também dissertações de mestrado usando interferômetro na educação básica, tá? Então, não é fácil, é difícil. Você pode usar analogias, existem alguns experimentos que tentam fazer isso. A gente tem artigos nossos na Revista Brasileira de Ensino de Física com coisas muito analógicas, né? O que que é isso de clicar de um lado, clicar do outro, só para a pessoa entender o que que é o problema. Mas com o interferômetro de Mach-Zehnder vocês conseguem fazer experimentos virtuais e os alunos olhar, né, e fazer um roteiro de atividade sobre isso, né? Vale uma aula nossa talvez um dia para discutir só a didática da mecânica quântica, né, e mostrar esses experimentos. É algo difícil, tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção. É fonte de pesquisa, né, um ótimo tema de pesquisa, mas que vale a pena ser empreitado. O Gabriel volta ali a falar da questão do Neumann. Eu vou olhar sobre isso, Gabriel, mas realmente acho que é uma. Eu não me lembro onde está o problema da prova do Neumann, mas pode ser. Eu acho que ele já assume alguma coisa, talvez de localidade, que ele não poderia assumir, e isso é o que acaba, de alguma maneira, prejudicando, né, a demonstração dele. Tá bom, gente? Então, essas eram as dúvidas. Vamos para a nossa última parte da aula. Reforço aqui o convite, né? Nós estaremos iniciando amanhã. Deem uma olhadinha ali no link, vejam se faz sentido, se não faz. Se por acaso, né, alguém tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, né, se enfim o valor também, né, não, olha, eu preciso fazer dessa forma, da outra,
manda uma mensagem no privado, lá pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, e a gente vê com a equipe como pode ser resolvido. Nosso objetivo, né, a gente já chegou aí num tamanho de turma que era o que a gente esperava e que é o que a gente considera adequado, com uma margem ainda para mais alguns alunos, né? Então, quem quiser participar será muito bem-vindo e manda uma mensagem que a gente vê as possibilidades para que seja sustentável para vocês e que possam participar, mas o nosso objetivo é poder estar juntos, né, e construir esse curso, construir aprendizado de forma coletiva. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, né, e agora é uma parte que vai ter que ser bem mais rápido, né, sobraram 12 minutos porque eu gostaria de falar. Então, muito rapidamente, né, muito rápido, só para eu mostrar alguns números econômicos para vocês também. O emaranhamento, gente, por exemplo, eu tenho uma propriedade do elétron que é o spin, que pode ter dois valores, ou up ou down. Esse spin que pode ser up ou down, em alguns casos eu tenho pares que se formam e obrigatoriamente uma partícula tem que ser up e obrigatoriamente a outra partícula tem que ser down. Só que eu não sei, a primeira pode ser up e a segunda down, ou vice-versa, tanto faz, mas obrigatoriamente uma é o inverso da outra. Normalmente é quando eu tenho, por exemplo, um decaimento nuclear, tá? E uma partícula original se decai em duas, uma tem que ser up e a outra tem que ser down. Pela mecânica quântica, ó, a função de onda que descreve o estado é essa. Esse termo 1 sobre raiz de 2 é porque quando eu elevo ao quadrado dá 1 meio. Então é 50% de chance de ser o primeiro estado, 50% de chance de ser o segundo. O primeiro estado, a partícula da esquerda é up, a da direita é down. O segundo estado, a primeira é down e a segunda é up. Como eu disse para vocês, na mecânica quântica, na interpretação de Copenhague, se a teoria está completa, não existe a variável spin antes da medida. Não é que uma já é up e a outra já é down e eu não sei. Ela está nesse estado que vocês estão vendo na tela. Quando eu meço, daí sim a medida vai me dar um certo resultado, né? Deu, essa daqui é down. E aí, quando eu medir a outra, eu preciso medir a outra. Quando eu meço a outra, daí nesse caso eu obtenho justamente o outro resultado. Qual que é o problema? Imaginem que aqui na direita eu medi e deu up. E imagina que a outra está muito longe. E aí eu meço, vai dar down. Se eu meço essa aqui da direita e deu down, a outra está muito longe. E aí eu meço, vai dar up. Mas antes da medida, a gente estava num estado sobreposto. Como que ao medir e deu up, aquela variável que não existia, agora, se eu medir, passa a ter um valor definido e de acordo com a outra. Como que ela sabe que a outra já foi medida? Se antes não estava definido, como que ela sabe que a outra deu up e que ela tem que dar down? Parece que tem aí uma relação instantânea entre esses eventos. Se aqui deu up, lá dá down e vice-versa. Existe uma correlação entre esses eventos. Isso é o que a gente diz que o spin está emaranhado. Outras propriedades também podem estar emaranhadas, tá? E isso é uma grande fonte de confusão, né, de entendimento, porque nos leva a uma teoria que é dita não local. Tem que ter muito cuidado ao usar esse termo, muita gente critica quando eu falo. Na literatura especializada de filosofia e de história da mecânica quântica, se reconhece que mecânica quântica é uma teoria não local, tá? Mas a gente tem que especificar muito bem o que isso quer dizer. Não existe relação causal, eu não posso afetar a outra região do espaço, mas você tem correlação não local entre resultados. E isso é mesmo assim misterioso. Tá? No curso a gente vai ter aulas inteiras, né, para pensar sobre isso, entender isso a fundo. Mas a mensagem aqui é essa. Se aqui deu up, a outra é down. Se aqui é down, a outra é up. Como? Como que essas correlações acontecem se antes o parâmetro não estava definido? Então, gente, tudo isso, né, é uma grande revisão de história da mecânica quântica. Não localidade é reconhecida pelo Einstein 35, paradoxo EPR, ganha um status formal em 64 com o Teorema de Bell. Você tem experimentos consolidados na década de 80 com o grupo do Alan Aspect, que ganha o Prêmio Nobel em 2022.
tá? Então a gente está falando de uma física de ontem, né? De um minuto atrás na história da ciência. Muito rápido, só para finalizar, nesse sentido de por que fazer tudo isso, né? Por que me sacrificar sabendo mecânica quântica? Por que investir tempo? Por que fazer um curso de 4 meses para além da graduação, né? Por que tudo isso? Só para dar um exemplo muito rápido, essa equação de Schrödinger independente do tempo. Com ela, eu tiro os níveis de energia de um determinado átomo. Com isso, por exemplo, quando eu tenho dois átomos, essas linhas aqui me dão os níveis de energia do elétron nesses átomos. Se eu aproximo, surgem novos níveis de energia e eu consigo prever isso, né? Se não de forma analítica, mas numericamente. Se eu botar mais átomos, começa a aparecer mais linhas e começam a formar regiões de energia acessível e regiões de energia que não é acessível. Essas regiões acessíveis e não acessíveis é o que nós chamamos de bandas de energia. E para o que nos interessa aqui nessa fala muito rápida, a gente pode falar de uma banda de valência, em que os elétrons estão ligados, e uma banda de condução, onde os elétrons estão livres. Essa classificação, que vem de bandas de energia que são obtidas como solução da equação de Schrödinger, são usadas para separar os tipos de materiais: condutores, isolantes e o que nos interessa aqui, semicondutores. Por quê? Materiais semicondutores estão na base dos dispositivos, todos da parte de eletrônica. Todos os chips que estão no meu celular, no computador, no painel do meu carro, qualquer aparelho eletrônico, usa transistores que são feitos a partir de materiais semicondutores, que vêm da teoria de bandas, que vêm da mecânica quântica. Com isso, vocês fazem chip, vocês fazem celular, vocês fazem com semicondutores placas solares. Existe, gente, um mercado gigantesco. Isso aqui é só nos Estados Unidos. 246 bilhões de dólares, tá? No produto bruto dos Estados Unidos. Mais de 227 mil empregos diretos, tá? Isso aqui é só indústria de semicondutores. Não é nem a parte de computação, é só semicondutores pura, a indústria de base. Países do mundo inteiro investem em semicondutores, tá? Então você tem aqui cifras dos Estados Unidos, União Europeia, da China, tá? De várias partes do mundo. Investimento estatal, governamental, para ter uma indústria de semicondutor. É muito caro purificar semicondutor, silício, por exemplo, para poder usar. Então existe um interesse político a ponto de ter investimento econômico nisso. Brasil engatinha em certas direções, muito timidamente, mas já existem certas legislações, certas iniciativas para avançar a indústria de semicondutores no Brasil. Se a gente vai dar um pulo, gente, isso tudo que eu falei é tecnologia e política, economia consolidada. Se eu vou para o tema da computação quântica, e eu mostrei, né, o Trump assinando uma lei federal, você tem já a IBM construindo em larga escala, tá, um computador quântico. Você já tem, você pode na sua casa acessar remotamente, de forma gratuita, claro que uma porção muito reduzida, o computador quântico da IBM. Se espera que em poucos anos, menos de 5 anos talvez, a gente já tenha computadores quânticos em escala comercial. Isso é muito potente por um lado, mas muito assustador por outro. Traz riscos de segurança cibernética para empresas, para o Estado, para o indivíduo. Quem vai estar apto a programar, a desenvolver algoritmos quânticos no Brasil e nos proteger as nossas empresas? Precisamos de pessoas formadas de alto nível e precisamos de uma população com conhecimento científico geral para entender a dimensão do problema, onde investir, como se proteger, como aproveitar potencialidades, tá? Já existe, né, a certificação para desenvolvedor, né? Da mesma maneira que eu tenho um desenvolvedor de software, desenvolvedor de aplicativos, desenvolvedor de jogos, a IBM já oferece uma certificação de desenvolvedor. Já é real, não é uma coisa imaginária, é real. Já tem certificado, já tem gente sendo empregada, trabalhando com isso. Desafios para a gente fechar de uma vez
por todas, né, esse nosso percurso. A gente precisa de investimento público, né? Os governos, diferentes países, Estados Unidos é uma prova, têm investido. A gente precisa de investimento privado em computação quântica, em tecnologias quânticas, né? Empresas. No Brasil já existem empresas se atentando e formando esse ecossistema quântico. Mas no que nos toca, a gente precisa, gente, de pessoas qualificadas, físicos, engenheiros, desenvolvedores, pessoal da área de tecnologia da informação, pessoal, né, que pode realmente trabalhar com o desenvolvimento de algoritmos, entenda e saiba mecânica quântica. Precisamos de uma opinião pública preparada, né? O que que isso quer dizer? Precisamos de pessoas que saibam que a mecânica quântica, de forma geral, o dono da empresa, né, que tem outros setores que são atravessados pela mecânica quântica. Ele precisa saber potencialidades e riscos para que a gente, enquanto país, se mantenha soberano, autônomo, protegidos e competitivos no mercado internacional. Com isso tudo, gente, a gente consegue com muito esforço, montar uma cadeia produtiva, auspiciosa, né, capaz de produzir riqueza e segurança para todos, né, e contribuir para um futuro do Brasil. Eu acredito nisso, as nossas iniciativas vão nesse sentido, né, tentando ajudar nessa formação de pessoas qualificadas e de uma opinião pública preparada. Como mensagem final, como eu disse, né, enquanto eu não meço a propriedade do elétron, é como se ele não estivesse lá. Ele não tem posição, ele não tem spin, não tem velocidade. Na hora da medida, aquilo passa a estar. Isso é muito estranho, e reconhecendo isso, Einstein se vira para o Abraham Pais, que é um dos seus principais biógrafos, e diz a seguinte frase: Você realmente acredita que a Lua não está lá quando ninguém está olhando? Claro que isso é uma brincadeira, não vale para a Lua, mas vale para o elétron, né? Vocês realmente acreditam que o elétron não está lá quando ninguém está olhando? A mecânica quântica diz isso, né? Ela diz que o elétron não está lá. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais contraintuitivo, a gente faz semicondutores com isso, a gente faz chip, a gente faz celular, a gente faz computador, e a gente faz computação quântica, a gente faz emaranhamento quântico, a gente faz uma série de algoritmos, a gente faz, inclusive, teletransporte quântico com todas essas propriedades. Uma teoria completamente abstrata, diferente, contraintuitiva, que rompe com a física clássica, mas que dá certo, faz previsões incríveis, faz tecnologia de ponta e move indústrias, mercados, governos, empresas do mundo todo. Meu desejo é que a gente possa cada vez mais nos formar enquanto cidadãos, mas também enquanto pessoas que entendem ciência, que produzem ciência, que participam do debate científico-tecnológico e que contribuem para o futuro do Brasil e do mundo. Dito isso, gente, muito obrigado pela presença de todos e todas. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Terça que vem não temos aula, mas na outra terça retomamos as nossas série de aulas abertas, gratuitas. Nos ajude a divulgar, passar para o pessoal, para que a gente possa aumentar, né, aí o grupo. E amanhã começamos o curso de Introdução à Mecânica Quântica, um curso de 4 meses, síncrono, né? Vai ser um prazer enorme encontrar vocês por lá. Quem tem dúvidas ainda, manda mensagem. Quem tem alguma dificuldade, manda mensagem, que a gente se organiza para conversar, ver o que que é possível fazer, como que é possível, né, dar conta aí de possíveis dificuldades. Tem algumas dúvidas aqui, que a computação quântica é baseada, entre outras coisas, no emaranhamento quântico. Sim, né, isso acontece no emaranhamento quântico. É, Nesse contexto, quais são as propriedades que estão sendo emaranhadas? Depende do computador quântico que é feito, né? Por exemplo, pode ser um computador quântico fotônico, aí você pode ter polarização, né? Mas se não, normalmente é por spin mesmo, né? Acredito. Eu posso até, não me lembro, mas pode ser, normalmente é spin, se você trabalhar com uma coisa na área de spintrônica, ou se for a base de fótons, você tem emaranhamento de momento angular, né? Momento angular de fótons pode ser usado também, tá? Aí é que tá, né? Você não afeta a outra partícula porque a propriedade não existia. Ela passa a ter um valor determinado, né? E aí funciona como se ela sempre tivesse aquele valor, né? Tu não altera o valor da propriedade. Você define o valor da propriedade
e você precisa medir para ter esse valor, né? Se você não mede, não é como se instantaneamente aquilo que estava sem spin passou a ter um spin lá. Não, porque também esse é outro ponto, né? O emaranhamento ele está tratando de um sistema que está isolado. Se por acaso aquele elétron já interagiu com alguma coisa no universo, já vai desfazer o emaranhamento. Esse é um dos principais desafios, né, para você ter computador quântico em escala comercial, porque você precisa justamente isolar o sistema. Porque se você tiver, por exemplo, conforme você começa a aumentar a capacidade do computador, começa a aumentar a temperatura, você tem troca de energia e aí você perde o emaranhamento. Por isso que o computador quântico tem que ser mantido a uma temperatura muito baixa, e aí está a dificuldade em ter grandes computadores quânticos, tá? O curso fica disponível por quanto tempo depois que as aulas acabarem? Para essa turma, né, ele é um acesso vitalício. Enquanto a Hotmart permitir, as aulas seguirão lá. É possível tirar dúvidas mesmo depois que terminar? A gente vai manter, né, o curso aberto, a gente vai manter o grupo aberto por um ano, né? Então, quem quiser ainda ao longo de um ano mandar dúvidas no grupo, vai ter a possibilidade de tirar dúvidas, de conversar, né, de ter um diálogo ao longo de um ano para essa primeira turma do curso. Isso vai ficar possível, tá? Então, as aulas ficarão gravadas enquanto a Hotmart permitir, e a gente vai ficar com o grupo no WhatsApp aberto para tirar dúvidas pelo período de um ano. E ao longo de todo o curso, os 4 meses, né, a gente vai estar sempre ativo, né, mandando as listas de exercício, avisando das aulas, né, chamando para as discussões, tá? Então, certo, gente? Acho que eram essas as dúvidas. Eu fico à disposição. Qualquer coisa, me chamem no privado do Whats ou pelo direct do Instagram e a gente segue conversando, tá? Para quem for começar a introdução à teoria quântica amanhã, nos vemos amanhã. Para quem não for, a gente se vê pelas redes sociais ou pelas aulas de terça-feira toda semana. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.